seja bem-vindo a mais um programa, hoje 26 de março, e você é o nosso convidado para acompanhar as notícias sobre o agronegócio aqui no oeste do Paraná. Professor Celso, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Antoniana? Bom dia a todos, uma ótima programação. Esse é o Agrofag e hoje você confere. Vamos mostrar como foi a colheita do consórcio inédito de soja e sorgo. Agricultor de Maripá colheu as duas culturas ao mesmo tempo. E quero compartilhar com vocês como está sendo o resultado. Deem uma olhada, pessoal, que coisa mais linda! E depois fez a separação dos grãos. Isso que ele está tirando, ó, gente. Aqui sai o sorgo, ó, limpinho. Vamos, Ledo. E lá naquela outra ponta está saindo o soja. Deem uma olhada. Aqui a mesa de gravidade. Mostra aí o previnho, Ledo. Dificuldade para entregar o milho verão preocupa agricultores da região. Produtores precisam ficar atentos com o controle de carrapatos. Pesquisa na Fazenda Escola busca o melhoramento de plantas de painço. Você vai saber tudo sobre o mercado dos créditos de carbono e conhecer dicas para o plantio do abacaxi. E como sempre dizemos aqui, um cafezinho ou um chimarrão vai muito bem para acompanhar as notícias, né? Fique com a gente, o Agrofag está só começando. Há algumas semanas, lá no finalzinho de fevereiro, nós falamos aqui no Agrofag sobre um consórcio inédito realizado na região, o plantio de soja e sorgo ao mesmo tempo e na mesma área. A experiência feita por um produtor lá de Maripá, né, professor? É isso aí, Antônio. E a experiência, o experimento, a gente fica sempre assim, esperando o resultado final, né? É o que nós vamos ver agora. O que aconteceu com essa lavoura de sorgo e soja? Esse agricultor é o seu Carlos Ritter. Na época nós combinamos com ele que a equipe do Agrofag iria acompanhar a colheita para ver de perto os resultados do trabalho. A chuva atrapalhou e a colheita demorou bastante, mas aconteceu no domingo passado. E seu Carlinhos nos enviou um vídeo feito por um agricultor, amigo dele, mostrando o início da colheita. Dá gosto de ver a alegria dele ao registrar esse momento. Olha só. Carlinho! Notícia boa para te dar, Carlinho! Olha a máquina colhendo normalmente. Dá uma olhada aí, ó. Colhendo normal. E aí eu quero te mostrar aqui, Carlinho, a qualidade do grão. Dá uma olhada, ó. Grão do soja perfeito e o grão do sorgo perfeito. É incrível aqui, ô Carlinho. Pelo que eu tô vendo aqui, é uma mistura aqui do soja e do sorgo. Tem 60% de sorgo e 40% de soja. Olha, dá uma olhada, o grão do sorgo muito bonito, limpo. Beleza, Carlinho? Vem com o chimarrão aí, Carlinho, meu amigo. Dá uma olhada na máquina aí colhendo, ó. Normal, Carlinho, ó. Beleza? Um grande abraço, Carlinho. Nada melhor que um chimarrão para acompanhar esses resultados aí, né, professor? É muita alegria, né? E ele está muito contente. Aparentemente, acho que correu tudo bem, de acordo com o que ele esperava, né? Bem satisfatório, pelo jeito. É isso aí. E o seu Carlinhos, assim que recebeu o vídeo do amigo, não resistiu e foi até a propriedade acompanhar de perto essa colheita. Boa tarde, meus amigos! Pessoal, hoje dia 18 de março de 2023, eu estou aqui em Maripá, oeste do Paraná, nessa lavoura onde a gente fez o primeiro consórcio de sorgo com soja. E hoje estamos fazendo a colheita. E quero compartilhar com vocês como está sendo o resultado. Deem uma olhada, pessoal, que coisa mais linda. Lá vem a colhedeira fazendo a colheita. A gente tinha uma preocupação como seria na hora de colher, se a máquina ia conseguir colher as duas culturas ao mesmo tempo. E está dando super certo, um sucesso. A máquina vem colhendo as duas culturas ao mesmo tempo, numa velocidade 2,5, 3 km por hora. E está conseguindo deixar limpinho o produto. E vamos, assim que terminar a colheita, vamos fazer a separação dos grãos de soja com os de sorgo e pesar, e daí vou passar a produtividade. Mas está sendo muito boa a produtividade. E olha a palhada, gente, que deixa no solo.
vida. E detalhe, a palha aqui é metade palha de folha estreita e metade leguminosa do soja. Então, para o solo é maravilhoso, gente. Dá uma olhada que cobertura. Olha, espetacular. E essa palhada que fica no solo aí, hein, professor? Sensacional, é uma palhada bem abundante, né? Você vê, são duas espécies diferentes, extraindo nutrientes diferentes do solo, devolvendo ao solo através da palhada. Uma palhada sensacional. Uma das preocupações do agricultor era com a regulagem da máquina para conseguir colher os grãos ao mesmo tempo. Por isso, ele fez questão de subir na colheitadeira para conversar sobre isso com o operador. Vamos acompanhar também. E estamos aí fazendo a colheita do sorgo com o soja e vamos conversar um pouco com o operador da máquina, o Diego Mosconi. Boa tarde, Diego. Boa tarde, pessoal da Agrofag. Estamos aí com uma 1450 máquina de cilindro colhendo sorgo consorciado com soja. Estamos com a regulagem de cilindro de 1000 devido ao elevado excesso de palha que está entrando na máquina. Estamos com côncavo 20 e vento em 900 para uma limpeza perfeita. Um grande abraço. Falou, Diego. Então, pessoal, essas são as informações técnicas para fazer a colheita do consórcio do sorgo com o soja. Valeu, meus amigos. Fundamental que essa regulagem desse certo, né, professor? Pois é, ele conseguiu fazer uma regulagem aí que ele pôde colher tanto as duas culturas sem problema, né? E ele deu a dica aí como que funciona, né? E também provavelmente ele deve ter feito algum acerto, né, para fazer uma dissecação para que as duas chegassem ao mesmo tempo, né, facilitando essa colheita. O senhor Amarildo, o agricultor que ajudou na colheita, gravou também um vídeo registrando esse momento que para ele foi surpreendente. O intuito da gente fazer esse momento é primeiramente agradecer a Deus pela grandeza, pela bondade, pela generosidade que Ele tem por cada um de nós. E hoje aqui, após alguns meses, nós estamos aqui fazendo a colheita dos frutos desse experimento. É algo que não estava planejado, aconteceu, é algo novo, algo assim interessante, e o que impressiona é a qualidade do grão, tanto do soja como do sorgo. E aqui realmente nós temos que agradecer muito ao produtor, ao senhor Carlinhos Busanello Ritter, por ele ter nos dado essa oportunidade de mostrar para todos os produtores do Brasil. E aqui está o resultado. Vejam que coisa mais impressionante. Sorgo e soja, veja só. Olha que coisa impressionante. É bonito de ver esse orgulho do agricultor, né, professor? Como é bonito, né? A gente está vendo aí que tanto o dono da terra, né, ou o colega dele transmitindo essa alegria, né? É uma fase importante, mas falta uma fase mais importante ainda, que é a classificação, né, Antoniela? Isso mesmo, professor. O seu Carlinhos colheu soja e sorgo ao mesmo tempo e outra etapa importante do trabalho é realmente a separação dos grãos. E é claro, ele mandou um vídeo mostrando como ele fez isso. Boa tarde, meus amigos. Pessoal, estamos hoje aqui na propriedade do senhor Ledo Matias, fazendo a separação dos grãos do sorgo e do soja, daquele mix, daquele experimento que a gente fez, que plantamos as duas culturas consorciadas em um mesmo momento. E quero compartilhar com vocês como está sendo a separação. A gente optou em utilizar aqui uma pré-limpeza com uma mesa de gravidade. Aqui está o Ledo fazendo um trabalho, ó. Isso que ele está tirando, ó, gente. Aqui sai o sorgo, ó, limpinho. Ó, o Ledo. Ó. E lá naquela outra ponta está saindo o soja. Tem bastante barulho, mas eu vou mostrar para vocês. Dê uma olhada. Aqui a mesa de gravidade. Mostra aí o boletim, Ledo. Olha. O soja sai limpinho nessa bica. E a impureza sai para cá que vai para esse saco. E aqui está o soja indo para o bag. Olha, totalmente separado e com uma rentabilidade
de produção, ó, aqui o Nego tirou um balde, pra vocês olharem, ó, somente soja, e aqui somente sorgo. Nessa máquina aqui, a gente está conseguindo limpar em média de 70 a 100 sacas por hora. Esse era o registro que eu queria fazer e compartilhar com todos para ver o desfecho de como ficou para fazer a separação dos grãos. Valeu, pessoal! Feito o registro! Da colheita à separação, todas as etapas registradas. Tudo que ele pensou está acontecendo, né? E parece que tá certinho. Isso que é interessante, o agricultor coloca uma hipótese, faz aquela experiência e a coisa vem acontecendo. É muito satisfatório. A única coisa que nesse processo aí, a propriedade deve ter um sistema de pré-limpeza e uma mesa de gravidade para executar uma operação. É uma operação a mais nesse processo. E agora, professora, a gente vai receber aqui no estúdio o Carlinhos Ritter, direto de Maripá, vai conversar com a gente, o nosso protagonista. Seja bem-vindo, Carlinhos. Olá, bom dia, Antoniela, bom dia, professor Celso, e bom dia a todos que nos assistem. Show de bola! Muito bacana os resultados dessa colheita, né, Carlinhos? Muito bacana e assim, eu digo assim, foi até surpreendente. O resultado final da colheita e os manejos finais, que era desde a parte de fazer a colheita com a ceifa e a separação dos grãos. Carlinhos, você estava muito alegre nos filmes aí, muito bacana, né? Esperava, a sua expectativa se confirmou no final? Que você achou que foi suficiente ou esperava mais ainda? Olha... Sempre se vem mais, a gente ainda agradece, mas a expectativa se confirmou demais, Celso. Estamos muito felizes, muito contentes com o resultado. Como que surgiu essa ideia de você consorciar sorgo com soja? Olha, tudo na vida acontece por um acaso. A gente veio passando aqui no oeste do Paraná, os últimos 3, 4 anos, muita dificuldade de seca e sol quente. Então, a gente começou a plantar o sorgo na safrinha, então conhecia a cultura. Ele é bastante resistente ao sol. Então, por que não botar, já que o verão nosso está sendo seco e quente, por que não botar uma planta que resiste ao sol junto com uma planta que sofre mais com o calor? E foi o que aconteceu. Uma planta protegeu a outra. É uma coisa incrível, sabe? O sorgo, ele gosta do calor e não tem tanto problema com falta de água. Protegeu o soja, que precisaria de um ambiente mais fresco e, com isso, não necessitou tanto de água. Então, uma sinergia perfeita. A ideia seria, pelo que eu consegui captar, a ideia seria o seguinte: se você tivesse o estresse hídrico ou qualquer outro problema, uma cultura compensaria a outra. Seria mais ou menos isso a ideia que você tinha desse projeto? Exatamente. Essa foi a ideia inicial. Outra coisa, você fez uma experiência que não existe por aí, né? A gente vê muitos consórcios são colhidos separado, feijão com milho e etc e tal. Esse aí tem que colher junto. Como é que você fez o manejo da lavoura em si, até chegar à colheita? Qual foi o manejo para inseticida, fungo, praga, etc.? O manejo foi bem tranquilo. A gente fez um manejo idêntico ao do soja. É claro que tomando os cuidados com certos herbicidas que daí para não causar dano no sorgo. Então a gente fez uma dessecação, fez o plantio, o manejo de herbicidas foi somente um pré-emergente, que era, vamos dizer assim, que não fazia mal nem para o soja nem para o sorgo, e depois a condução em questão de insetos e de fungicidas, a gente fez seguindo a linha do soja. O que eu quero ressaltar para todos, que vamos dizer assim, a pressão de insetos e de doença foi muito menor do que nas lavouras solteiras. Quer dizer, o consórcio ajudou a diminuir essa concentração de ataque de doenças e de insetos. Exatamente. É uma coisa que chamou atenção até nesse consórcio.
Uma outra coisa, como é que você conseguiu equilibrar a quantidade de soja com quantidade de sorgo nesse consórcio? Você tinha alguma ideia? Vou plantar mais soja, vou plantar mais sorgo? Qual que era a ideia tua? E como que você chegou nesse final aí? Esse resultado. Então, essa pergunta, na verdade, a gente não sabia como era a primeira vez e uma experiência. A gente optou por, assim, posicionar mais ou menos 35% soja e 65% sorgo. E tivemos esse resultado. Para um próximo ano, eu já vou mexer um pouco nisso, vou aumentar um pouco mais o soja e diminuir o sorgo. E a gente percebeu que é possível e vai ficar bom. Vou fazer a pergunta seguinte, como que você vai adequar isso? Você já vai transferir isso para uma lavoura comercial tua, porque você fez a primeira experiência, mas já vai jogar um pouco para a parte comercial da sua propriedade, ou você vai fazer uma nova experiência com nova adequação de população? Olha, agora na próxima safra de verão, a gente vai estar plantando uma área na parte para comercial mesmo. Já com essa modificação que eu falei, vou aumentar um pouco mais a população de soja e diminuir um pouco do sorgo, mas com o intuito já comercial, não mais de experiência, né? Quer dizer, vai continuar a experiência, mas já fazendo uma parte comercial, né? Agora você tem mais uma atividade maior aí, que é a classificação, né? Você tem que levar numa pré-limpeza, depois uma máquina para separar os grãos, né, de gravidade, né? Esse não é um custo que pode afetar o teu retorno econômico? Então, esse custo é importante levar em conta, mas no momento que você consegue, Celso, uma produtividade maior, tanto do soja como do sorgo, em uma mesma área, em um mesmo momento, ele se torna bem viável, sabe? Vai dar, em outras palavras, vai dar serviço, mas te dá renda, né? E quais foram os resultados dessa produtividade, Carlinhos? Quanto que você retirou aí de sacas cada uma das culturas? Então, a gente teve a produtividade de 94 sacas por hectare. E é importante ressaltar que essa área onde que a gente plantou era uma área que eu tinha até feito uma readequação de curvas, de nível e tal, então não chega a ser uma área assim que estivesse bem top para produzir. E a produção foi bem maior do que nas áreas de lavouras solteiras. Uhum. O professor Celso comentava há pouco sobre a classificação, né, a separação desses grãos. Boa parte foram separados, mas também teve uma parte que continuou junto, esse volume todo junto. Isso porque um pecuarista entrou em contato contigo para destinar esse volume para alimentação animal, né, para ração. Como é que foi essa experiência aí? Então, um pecuarista de Cascavel, agora meu amigo, Fábio Padovani, antes, ele não me conhecia, no caso ele viu a reportagem e entrou em contato comigo. Então ele e pediu sobre esse mix para de repente utilizar, e vai utilizar, na alimentação dos animais. Ele tem confinamento, tem os bois de engorda, Angus, e daí ele vai usar esse mix para, do jeito que chegou lá, ele vai extrusar e vai usar na alimentação dos bois. Muito bem, a gente tem imagens, então vamos dar uma olhada como é que foi esse contato aí de vocês. Olá pessoal, estamos hoje recebendo aqui nosso amigo Carlos de Maripá. É um vídeo que percorreu aí as redes sociais de um trabalho que ele fez de um plantio de sorgo consorciado com soja. Entrei em contato com o Carlos, que nos falou dessa ideia, dessa inovação, e ele tinha como objetivo produzir essas duas culturas simultâneas e depois fazer a segregação desse material. E nós temos aqui uma intenção de utilizar esse produto na nutrição animal. É um trabalho que vai além, a gente quer extrusar esse material junto com a soja, o sorgo, criando um produto proteinado em substituição ao farelo de soja, para utilização em nosso confinamento. Então, Carlos, quero te parabenizar pelo trabalho, pela inovação
né? E são ideias como essa que às vezes cria um caminho diferente com viabilidade e sustentabilidade. Viabilidade e sustentabilidade, né, seu Carlinhos? Como o Fábio falou ali. Exatamente. Vamos dizer assim, é atrás disso que a gente busca e luta e faz os experimentos, sempre buscando esse tipo de resultado, né? Além dessa produção, né? Você tem uma produção muito boa, né? Pelo que nós estamos vendo aí, né? Você tem houve uma coisa muito interessante. São duas espécies de cultura extraindo nutrientes diferentes e devolvendo uma palhada com nutrientes diferentes para o solo, né? Retenção de carbono total, né? Exatamente. Uma coisa que chamou muito a atenção e que eu quero e preciso compartilhar com todos é isso. O que foi devolvido para o solo. Sobrou uma palhada espetacular, gente. Uma palhada, tanto a palhada do sorgo, que é folha estreita, como a palhada do soja, que é leguminosa. Então, no mesmo momento, a gente fez uma cobertura no solo que, para a biologia, agradece, vamos dizer, a natureza agradece. Com certeza, com certeza. Muito bem. Espero que você continue nessa alegria aí, nessa vontade muito grande aí, né? Porque muitos experimentos que vêm do agricultor, muita coisa que o agricultor tenta fazer, ele se torna uma realidade mais tarde, né? É possível, você está mostrando que é possível fazer um consórcio aí, né? O que tem agora é que são os órgãos oficiais, talvez batalhar um pouco em cima e homologar o que você está fazendo, né? Isso. Mas a gente sempre tenta fazer as coisas para um bem coletivo, tentando trazer melhorias para um todo, né? Para um todo, para todos nós, para a natureza, para quem produz, para quem recebe, para quem alimenta os animais. Então, enquanto a gente fizer isso, eu acho que o mundo tem ainda um rumo bom, né? Muito bem. Seu Carlinhos, a gente agradece em nome de toda a equipe Agrofag pela sua participação hoje aqui com a gente, pela produção dos vídeos, todos os registros, desde a colheita até essa separação aí do consórcio soja e sorgo. E a gente deseja um bom caminho, uma boa safra agora, safra de inverno chegando aí para sua propriedade. Um abraço grande para sua família também. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar mostrando um pouco do trabalho e compartilhando com todos essa experiência. Agradeço e muito obrigado. E assim que a gente tiver alguma novidade, a gente vai estar novamente apresentando a todos os nossos telespectadores aí. Isso aí. E agora é hora de conferir os preços do mercado agrícola. Em Cascavel, a saca da soja R$ 137,00, a saca do milho R$ 69,00 e a saca do trigo R$ 84,00. No próximo bloco, agricultores têm dificuldades para entregar o milho verão e os cuidados que devem ser feitos para controlar os carrapatos. E ainda nessa edição você vai saber tudo sobre comercialização de créditos de carbono. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui.
colheita do milho verão já está em um pouco mais de 50% no Paraná. A produtividade está sendo boa, mas muitos agricultores estão enfrentando dificuldades na hora de entregar a produção. Nesta propriedade em São João do Oeste, o seu Luiz plantou 50 hectares de milho. Ele já colheu 80% da lavoura. Mas o trabalho está lento porque o agricultor encontra dificuldade para entregar a produção. A situação complicou bastante, porque todo ano sempre era fácil você entregar milho, né? Todo mundo recebia, as empresas basicamente todas recebiam. Esse ano complicou tudo, né? O pessoal fala assim que a questão de soja ter produzido um pouco mais, tem aquela questão das BRs lá também, com aquelas barreiras, aquelas questões que atrapalhou o tráfego lá próximo do litoral, lá do porto, né? E então esse ano está tudo complicado, né? É tudo difícil. A alternativa foi mudar a rota de entrega. A gente teve que optar por levar o milho mais longe, estamos levando para Toledo, só que daí eu tenho um custo a mais com frete, eu tenho que pegar caminhão grande, né? O presidente do Sindicato Rural de Cascavel está preocupado com essa situação. Ele diz que é preciso encontrar soluções a fim de evitar prejuízos ainda maiores para os produtores. Normalmente nós faríamos a nossa colheita normal de soja, entraríamos no milho com capacidade total de tanto de estocagem, de recebimento aqui, quanto de escoamento através dos exportadores. Como aconteceu essa coincidência de soja atrasar e praticamente pegar junto com o milho, a predominância é o soja. Os armazéns abarrotados, sem o escoamento, não sobrou espaço para o milho. O produtor de milho que está colhendo e que não pode deixar de colher, porque nós corremos um risco muito grande, isso é um investimento a céu aberto. Então, qualquer vento, qualquer chuva maior, pode fazer com que esse produtor, com a sua safra pronta, né, na pré-colheita, ele pode vir a perder por qualquer condição dessa. Então, isso é um grande problema. Aonde vai ser? Aí tem que achar outras rotas, outra condição de transporte, outro custo. Isso tudo sai da planilha desse grão. Principalmente, o grande prejuízo é do produtor rural. A dificuldade para o escoamento da produção reflete também no valor das commodities. Para este analista, o momento agora é de cautela. Hoje a gente pode dizer que o mercado aí no curto a médio prazo, aí até metade do ano, vai ser um mercado meio complicado, né? A gente já estamos aí praticamente entrando no mês de abril e até julho a gente não tem uma perspectiva muito boa de altas no preço para o produtor, devido a todos esses cenários que eu te citei. Então vai acabar pagando aí um pouco ou menos, até com perigo aí de cair mais ainda o preço. E no longo prazo, se a gente pegar ali a partir de agosto até outubro e novembro, é uma perspectiva melhor, né? A gente sempre, o viés do mercado, ele sempre é melhor ali de outubro para frente, ele sempre dá uma melhorada, né? Que é entre safra. Então, nesse período aí, os preços tendem a dar uma reagida e ser um momento melhor de comercialização para o produtor. Professor, como a gente consegue perceber, essa é uma situação estrutural realmente, né? Correto, Antônia. Veja bem, a capacidade de armazenagem nossa é pouca, né? Com o atraso da colheita da soja, o milho chegou, certo? Então nós temos a soja aí que está sendo escoada agora, né? E o milho chegando. Então não temos capacidade de armazenamento. E temos também um problema na BR-277, né? Que está prejudicando o envio para o porto, né? Então realmente é um problema estrutural. Nós não temos capacidade de estocar tudo que se produz ao mesmo tempo. O plantio do painço não é muito comum aqui na nossa região, mas essa pode ser uma boa alternativa para os produtores rurais. A planta tem um ciclo curto de apenas 70 dias e é eficaz na rotação de culturas. O professor Celso fez uma atividade durante essa semana com os acadêmicos de agronomia lá em uma das áreas da Fazenda Escola, né, professor? Sobre o painço. Sobre o painço, é a etapa chamada seleção, uma das etapas da seleção genealógica. Vamos acompanhar então como é que foi essa atividade. A primeira etapa da tarefa desenvolvida pelos acadêmicos de agronomia foi delimitar a área onde seria feito o plantio. O espaço é pequeno, experimental, com menos de 2.000 metros quadrados. Por isso, a semeadura é feita manualmente. Foi o Paulo, que é funcionário da Fazenda Escola, quem orientou sobre como o procedimento deve ser feito. Depois, foi a vez de cada acadêmico fazer o trabalho.
A pesquisa sobre a seleção genealógica do painço é coordenada pelo professor Celso. Aqui nós fizemos uma seleção de campo de plantas através de alunos de 2 períodos atrás. O que é a seleção? A seleção genealógica. Nós fomos do campo, pegamos materiais que eram diferentes, eles marcaram e na época da colheita nós recolhemos e debulhamos isso individualmente. E agora estamos plantando. Então o que é a seleção genealógica? Cada planta selecionada está sendo plantada individualmente e nós vamos observar o desenvolvimento dela. Como tem 800 aqui sendo plantadas, nem todas elas vão para frente. Algumas delas vai ter problema de acamamento, de doença, não vai produzir muito. Então nós vamos fazer uma seleção visual dessas 800 linhas e vamos ao mesmo tempo, aquelas que nós selecionamos vai ser uma multiplicador de semente. Então cada linha individual vai gerar mais semente. Para o próximo ano, nós vamos fazer a experimentação agrícola. Então, seleção genealógica nada mais é do que selecionar plantas individuais, selecionar elas visualmente e depois colocá-las num teste de experimentação agrícola. As melhores, em função da produtividade e outras características desejáveis, vão ser promovidas. Pode virar uma nova variedade ou podemos agrupar 2 ou 3 que sejam muito semelhantes, né, e fazer um composto aí do painço. Esse é o objetivo nosso. E o objetivo principal é o ensino pedagógico para esses alunos que iniciaram lá atrás, há dois períodos atrás, e agora estão aqui plantando, acompanhando isso aí. E vão acompanhar a colheita futura e a experimentação, se tudo correr bem. O professor, que é engenheiro agrônomo com doutorado em genética, explica por que é importante estudar o painço. O painço é uma cultura exótica, veio da África, e ela vem encaixar num intervalo aí da safrinha muito bom, porque ela tem um período de ciclo de 65 a 70 dias. Então você tira a soja, já planta o painço, dá tempo de tirar o painço e plantar o trigo. Então você teria uma cultura intercalar com um preço de mercado muito bom para o quilo do painço. O quilo do painço no mercado está espetacular. Existe painço descascado e com casca. Então você veja bem, tudo isso, se a gente selecionar um material bom, que se vai se adaptar à nossa região, nós podemos passar a multiplicar e oferecer essa qualidade ou essa garantia ou essa genética para os agricultores aqui da nossa região. Para os acadêmicos de agronomia que ainda estão no primeiro ano do curso, a aula prática é uma oportunidade e tanto. A nossa supervisora de estágio está distribuindo para a gente os pacotinhos e a gente está plantando manualmente em cada carreira. Então está sendo uma atividade bem bacana, todo mundo junto, no sol, dando risada, está bem legal, bem bacana. A experiência está sendo bem legal, a gente já está na 3ª semana de estágio, né, na última, e hoje a gente está plantando aqui, fazendo plantio. E a única coisa que atrapalha um pouco é o vento, né, que dificulta um pouco no plantio ali, mas tirando isso tudo de boa. E agora a Isa vai nos trazer informações sobre uma fruta bem saborosa que pode estar presente em diversas receitas. É o abacaxi. Bom dia, Antoniela. Bom dia, professor Celso. O Brasil está entre os 3 maiores produtores mundiais de abacaxi, com uma produção anual de aproximadamente 25 milhões de toneladas e a região sul assumindo a 4ª posição no país. Grande parte do cultivo ocorre em pequenas propriedades com características de agricultura familiar e o retorno é otimista. No ranking das frutas, o abacaxi é o 5º mais produzido a nível nacional, contribuindo com mais de 2 bilhões de reais para o PIB agrícola. A abacaxicultura é intensiva em mão de obra nas suas etapas produtivas, principalmente no plantio e na colheita, que podem acontecer durante todo o ano. Com essas características, a cultura se torna uma importante oportunidade econômica e social, pela geração de emprego. Cada abacaxizeiro dá apenas uma fruta. Por isso, após a colheita, é necessário retirar as mudas e refazer a plantação. E esse replantio está sendo realizado agora na Fazenda Escola. Aqui estamos plantando a variedade Pérola sobre o sistema mulching, que é a cobertura do solo com um filme plástico preto por dentro e branco por fora. Nós optamos por esse método principalmente pela redução das perdas de água do solo, diminuição da amplitude térmica entre o dia e a noite e a redução das doenças. A variedade Pérola é a mais comercializada no Brasil, por ter uma polpa amarelo pálida, um sabor bastante doce, a casca esverdeada mesmo quando maduro e pouca acidez. Tudo no abacaxi pode ser aproveitado. Ele é consumido in natura ou industrializado, como na forma de geleia, vinho cristalizado, passa ou licor. E além disso, a polpa, as cascas e o miolo do abacaxi servem para a produção de sucos.
Não deixem de acompanhar o @agrofag. Nos vemos na próxima semana e até lá! Obrigada, Isa! E os alunos do Colégio Agrícola de Toledo acompanharam uma prática sobre o monitoramento de solo. Um dos equipamentos utilizados foi um Vante, veículo aéreo não tripulado. Os alunos do Colégio Agrícola de Toledo puderam aprender e conhecer na prática a aula sobre a importância da análise de solo. A atividade foi realizada em parceria com a empresa paranaense, que oferece essa tecnologia, por meio de sensores instalados no solo e com Vantes, veículos aéreos não tripulados, que sobrevoam a área. Um dia muito importante, estamos realizando um evento aqui que mostra para o aluno a importância de nova tecnologia aplicada no campo. Estamos fazendo um trabalho hoje com drone, com VAMP, aqui no caso, analisando e desenvolvendo todo o contexto do agrícola, da área de plantio. Como que está esse solo, como que está o controle de pragas e doenças e o que pode ser usado nesse solo para se produzir e se desenvolver mais. O monitoramento do solo por imagem é uma técnica cada vez mais utilizada na agricultura de precisão, para identificar áreas com maior ou menor presença de plantas daninhas. O Alexandre é o gerente da empresa contratada pelo colégio para fazer a análise. A lavoura é feita com Vantes, né, ou seja, faz o sobrevoo da lavoura. O Vante é aquele drone com asas, onde que nós, por exemplo, aqui no Colégio Agrícola, nós vamos hoje, né, e amanhã nós teremos o mapa com o grau de incidência de pragas, doenças e daninhas. Então, vamos hoje, né, o voo demorou em torno de 25 minutos, né, foram tiradas 215 fotos, mais ou menos, né, e amanhã nós transmitimos isso novamente para o sistema, para a inteligência artificial, né, e ela faz o processamento das imagens. E amanhã é entregue o mapa com o grau de incidência de pragas, doenças e daninhas, né, para quê? Para que o agrônomo tem uma visão de 100% da área e o produtor também tem uma visão de 100% da área. Então, ambos, né, poderão tomar decisões assertivas, né, com confiança, né, e de entrar no momento certo da lavoura, né? Então você acaba economizando o defensivo, né, porque você vai entrar na hora certa, né, e acaba melhorando para o bolso também, que vai diminuir um pouco o custo de produção. No final de todo esse processo, na colheita, né, da cultivar, seja do soja, o milho ou nesse caso aqui a aveia, nós entregamos um relatório de sustentabilidade para o produtor, né, ou no caso aqui para o colégio, né, porque se o produtor utilizar 100% a tecnologia, ele acaba diminuindo automaticamente um pouco o uso de defensivos, insumos, e isso traz um certo grau de sustentabilidade ambiental e sustentabilidade econômica também, né, para o negócio em si. Então nós conseguimos medir isso, entregamos esse relatório para o produtor. Para o coordenador do colégio, é importante que os alunos tenham contato com essas tecnologias. Bem, hoje a gente fez uma análise, né, já com tecnologia agrícola, né, chamada Agro 4.0, justamente para mostrar aos alunos as novas formas de metodologias que você tem para coletar informações a nível de campo. Seja ela na forma de pragas, doenças, ervas daninhas, fertilidade de solo. Então foi um momento ímpar aí para os alunos, né, que tiveram contato com essa tecnologia, que foi feita também uma forma de aquisição pela escola, para acompanhamento tanto da safra de inverno quanto da safra de verão. Então toda a nossa safra a partir de agora passa a ser georreferenciada com o trabalho de agricultura inteligente, né? Os dados coletados são enviados para o sistema, onde são processados por inteligência artificial que identificam padrões e anomalias. O relatório fica pronto em até 24 horas. Com base nesses dados, é possível tomar decisões mais precisas sobre o manejo da lavoura e evitar perdas. Os alunos ficaram impressionados com a tecnologia e as vantagens para o produtor. Bom, o que mais me chamou a atenção é uma inovação, né, na agricultura e eu achei um negócio muito bom para produtores, tanto pequenos quanto grandes produtores. É uma vantagem muito grande para ter essa análise de solo, acompanhamento de roça. O cara não precisa estar todo dia indo na roça olhar, tem aqui, não. Você abre o celular, eu mostro certinho tudo para você. É uma vantagem muito grande, uma tecnologia bem avançada no mercado, que eu particularmente não sabia dessa tecnologia avançada no mercado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao colégio pela oportunidade, porque essa é uma geotecnologia que eu particularmente não sabia sobre, né?
E como foi falado para a gente, vem desde 2018, então são já 5 anos do projeto e a gente está sabendo dele agora. E é uma inovação, né? Porque vai estar ajudando produtores, tanto pequenos quanto grandes, vai estar ajudando ali a fazer análises de solo. E, bom, o que eu achei mais interessante nisso é a eficiência do trabalho deles, porque quando você vai fazer uma análise de solo que você manda para o laboratório, você tem um tempo de espera muito grande e com eles ali é de 24 a 48 horas, então eu achei isso muito inovador, porque é uma coisa que ninguém tinha feito antes, é realmente uma inovação de mercado e é uma coisa bem diferente. Produtores da região de São Miguel do Iguaçu estão preocupados com a ocorrência de carrapatos nos rebanhos. O alerta dos veterinários é para que o controle seja feito de forma rápida. A infestação de carrapatos tem relação direta com o clima. Quanto maior a temperatura e a umidade, mais rápido o parasita se desenvolve, impactando diretamente na sanidade e produtividade do rebanho. Os animais podem apresentar perda de peso e redução da produção de leite. Nesta propriedade em São Miguel do Iguaçu, o seu Aparecido enfrentou esse problema. Hoje está controlado. Aplicamos remédio aí bem caprichado, mas antigamente aí foi complicado o controle. Que todos os remédios que tinha não controlava eles bem. Já teve infestação até de matar animais já. E como é feito esse controle aqui? Passado por banhado, tipo cada 3 dias banhado os animais. O puron também passado no couro, mas tem esses puron também que tem o resíduo dele que não pode para leite, né? Tem tudo isso. E como você identifica que o animal está infestado? Já vê a hora que vai tirar leite, já vê que o animal já está triste, o leite já não é o mesmo, né? Já para de comer. Os carrapatos também transmitem doenças, por isso é importante que a prevenção seja feita de maneira precisa e rápida. Nós temos algumas doenças bem distintas, né? Transmitidas pelo carrapato, principalmente nessas épocas de alta infestação, que se chama uma piroplasmose e outra anaplasmose. Piroplasmose mais conhecida como o amarelão. Você é clássico, você enxerga um animal com uma coloração diferente daquilo que é o habitual, ficando as mucosas mais amareladas. Então a piroplasmose é uma doença específica, no qual essa transmissão vinda do carrapato é um protozoário que acaba se infestando dentro do organismo do animal, e a anaplasmose é nada mais do que uma bactéria. As duas têm um efeito no animal que inibe, fazendo com que esse animal deixe de consumir o alimento, apresenta um estado febril, ele perde a sua produção de leite e com a consequência de tudo isso são prejuízos, né? Prejuízos na venda desse produto que diminui ao longo dos dias. Então o tratamento dela tem que ser rápido e preciso para que você consiga inverter esse quadro. Senão cada dia que passa, cada vez mais o animal fica mais debilitado. Uma vez que você fez o tratamento, ter cuidado específico, porque nesse tratamento alguns produtos eles são de descarte zero, que é aquele leite que pode ir para consumo, que não apresenta resíduo, mas também tem alguns tratamentos que tem um período de carência, e aí você acaba descartando o leite. Então, além de perder a produtividade diária que esse animal, por estar debilitado, diminui a sua produção, ainda algum dos tratamentos faz com que esse leite seja também descartado. Agora é hora de acompanhar como deve ficar o tempo nessa semana. Dá uma olhada. Com a presença de uma frente fria que atua sobre o Paraná, a instabilidade se intensifica na maioria dos setores hoje. O tempo fica relativamente abafado e a chuva é esperada a qualquer hora do dia. Por conta do deslocamento de um sistema frontal, há risco de temporais em algumas regiões, entre elas o oeste. Segundo o CIMEPAR, nesse início de semana, a sensação térmica fica mais amena, mas o tempo segue fechado em grande parte das cidades até quarta-feira. Em Cascavel, hoje, a chuva pode acumular aproximadamente 9 milímetros. Na segunda, céu claro e tempo firme. Mas na terça e na quarta, leves pancadas de chuva podem voltar a ocorrer. E na quinta, o tempo estabiliza novamente. Temperaturas agradáveis na semana, que devem variar dos 19 até os 28 graus. Já em Guaíra, região de fronteira, hoje o volume de chuva deve ser um pouco mais leve, assim como na terça e na quarta-feira. De quinta em diante, céu claro e tempo firme.
A temperatura mínima prevista é de 21 e a máxima é de 29 graus. E em Ibema, condições de pancadas de chuva rápidas hoje e terça-feira. Já na quarta, o volume esperado é um pouco maior, 11 milímetros. Daí em diante, o sol e o céu limpo prevalecem. Os termômetros variam dos 19 até os 27 graus em Ibema. Depois do intervalo, você vai conhecer como funciona o mercado de créditos de carbono que já está disponível para o produtor rural. Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Acesse fag.edu.br e faça parte. Juntos realizamos. A redução na emissão de gases que intensificam o efeito estufa tem contribuído com um negócio promissor, a comercialização de créditos de carbono. A estimativa é de que o Brasil movimente neste mercado 100 bilhões de dólares até 2030. Apesar dos números bilionários, ainda existem muitas dúvidas sobre como funciona essa negociação. Para compreender todas as etapas do processo, nós conversamos com especialistas que trabalham nas diferentes áreas do mercado da agricultura de baixo carbono. Quem olha a mata assim de cima já consegue imaginar a diversidade de seres vivos presentes por aqui. E de que forma áreas como essa contribuem para a diminuição do aquecimento global? Para isso, primeiro é preciso entender o comportamento das plantas e também o ciclo do carbono. O Jean é biólogo e explica como acontece esse processo vital. O gás carbônico, né, o CO2, popularmente conhecido, ele é produzido por todos os seres vivos. Então, no processo de metabolismo natural de cada um dos seres vivos, é produzido uma certa quantidade de gás carbônico. E esse gás carbônico, então, ele é liberado para a atmosfera. Naturalmente, a gente liberaria todos os dias uma pequena quantidade de gás carbônico. O problema é que o uso contínuo de combustíveis fósseis, né, a queima de material como o diesel, a gasolina, a queima de material orgânico, como por exemplo a lenha, ele vem acelerando a produção de gás carbônico no planeta Terra. Esse gás carbônico ele sobe para a atmosfera e fica armazenado lá em cima, próximo da camada de ozônio, e vai causando assim o aquecimento global. A gente vai ter, por exemplo, o derretimento das calotas polares, né? As calotas polares representam como se fosse o ar-condicionado do planeta Terra. Então, quando a gente começa a perder a área de calota polar, a gente começa a ter um aumento da temperatura global em grande escala. Então isso começa a alterar o nível dos mares, as marés, a produção de alimentos, né, o ciclo reprodutivo de diversas espécies, as rotas migratórias são afetadas. Então, na verdade, o aquecimento global e as mudanças climáticas têm afetado cada vez mais aí o planeta de uma forma bastante ampla e bastante geral. Segundo a ONU, até 2050, o planeta Terra terá aproximadamente 9,7 bilhões de habitantes. A expectativa é de que será necessário aumentar a produção de alimentos em 70%.
E como vencer esse desafio sem prejudicar ainda mais o meio ambiente? Através de uma agricultura sustentável. É aí que entram os créditos de carbono. O Fábio é responsável pela Agrorobótica, empresa que desenvolveu em parceria com a Embrapa uma plataforma de inteligência artificial capaz de medir e comercializar créditos de carbono. Essa tecnologia brasileira ela é voltada para a digitalização dos solos na agricultura. E o que é digitalizar o solo? É trazer uma análise em tempo real dos macro e micronutrientes do solo, textura, a quantidade de carbono quantitativa, a quantidade de carbono qualitativo, o estoque de carbono no solo e toda essa dinâmica de carbono dentro da propriedade com o emprego dessa plataforma de inteligência artificial, a GLIBS. E o solo, que é onde a planta se nutre, ela é responsável por 60% a 70% da capacidade produtiva da planta, é o que a planta come, né? Então, a nossa tecnologia digitaliza os nutrientes do solo. Então, para vocês terem ideia, 1 metro de profundidade de solo tem 3 vezes mais carbono estocado do que tem em toda a atmosfera ou toda a vegetação do planeta Terra. Então, hoje, dentro do pilar sustentabilidade, a gente digitaliza também a quantidade de carbono estocado nesse solo para inserir o produtor rural, o agricultor, no mercado voluntário internacional de crédito de carbono. Já que você entrou nessa questão do crédito de carbono, de que maneira hoje é possível comercializar esses créditos, Fábio, para o produtor que está em casa tentar entender de que maneira existe essa comercialização de crédito de carbono e como é que é possível realizá-lo? O mercado de crédito de carbono está sendo desenvolvido no Brasil e no mundo, né? Um mercado voluntário internacional. É um mercado que ano passado ele fechou em 2 bilhões de dólares global. Ele está começando aqui no Brasil ainda. As perspectivas para o mercado brasileiro de crédito de carbono é bater 100 bilhões de dólares até 2030 e o agro vai fazer parte disso. E aí, como que o agricultor consegue participar desse mercado? A partir do momento que ele pratica uma agricultura conservacionista ou agricultura regenerativa, que são boas práticas agrícolas da porteira para dentro, com foco exclusivamente em estocar carbono no solo. E o que são boas práticas agrícolas? São recuperar uma pastagem degradada, trabalhar com plantio direto, não usar grade, trabalhar muito forte a questão de agricultura de precisão, com aplicação de insumos com taxa variada para reduzir a emissão de CO2 equivalente para a atmosfera, trabalhar também a questão de quantidade de animais por hectare, para diminuir as emissões de metano. Então, diversas estratégias aí, olhando para o agro brasileiro, o agricultor pode estar acessando esse mercado. Um crédito de carbono é o equivalente a 1 tonelada de gás poluente que deixa de ser emitido na atmosfera. Uma espécie de título gerado por atividades ou projetos em prol da proteção do meio ambiente. A gente hoje tem um projeto de lei tramitando na Câmara, no Congresso Nacional, e que está inclusive em regime de urgência, porque a gente tem uma urgência na situação da descarbonização da economia. Nossa meta é 2030 e 2030 já está aí, né? E esse projeto, sendo aprovado, cria o nosso marco regulatório de mercado de carbono. E aí, criando um mercado regulado, quer dizer que as empresas vão começar a ter obrigações legais, elas vão ter que reduzir as suas emissões, e elas conseguindo reduzir, em tese, elas não precisariam de nenhum tipo de instrumento mercadológico. Então, elas cumpriram a sua meta. Só que nem sempre vai conseguir bater a sua meta, porque você conseguir descarbonizar é fazer todo um investimento tecnológico, uma mudança de matriz energética que é custoso e demorado. Então, se eu não consigo, eu vou buscar comprar um crédito, mediante aquelas pessoas, então, que conseguem. Então, com esse mercado regulado, vai ampliar, né, essa questão da comercialização do carbono, porque agora não vai ser somente quem quer ou quem tem uma pretensão de se tornar verde, de ter uma visibilidade positiva com relação ao meio ambiente, cumprir programas de compliance para fazer negociações com o mercado internacional, por exemplo, mas porque vai ter uma obrigação legal. E isso vai impactar também no valor do crédito de carbono, né? Porque quando ele é regulado, ele custa mais caro do que quando ele está dentro do mercado voluntário. Uma série de requisitos é exigida para a produção desses créditos. Para organizar os trâmites legais, há várias empresas que oferecem consultorias especializadas nessa área.
vai fazer um projeto no qual ele vai ter que fazer um inventário de todos os gases de efeito estufa, dentre eles o dióxido de carbono, para poder então delimitar por uma métrica internacionalmente definida quantas toneladas ele vai conseguir captar por hectare da sua área, por exemplo. E aí ele vai precisar de certificados, vai precisar de toda uma documentação da sua propriedade, demonstrando, por exemplo, o plano de manejo, o plantio direto, todas essas práticas então sustentáveis. E aí ele vai passar por um processo que é moroso, custoso, leva mais ou menos 1 a 2 anos para você conseguir ter a aprovação final do projeto, certificados que certifiquem o quanto então você capta de carbono, toda a questão da sustentabilidade. Esses certificados são emitidos por certificadoras internacionais. A gente tem 3 principais certificadoras internacionais, então novamente dificulta muito que seja produtor rural sem um intermediário. E aí, uma vez que seja aprovado, ele vai ter a emissão de um crédito para cada tonelada que ele então sequestrou da atmosfera, e aí ele tem um documento, vamos dizer, que ele possa então comercializar. Confira como encerraram os valores do agromercado. Em Cascavel, arroba do boi gordo R$ 273. O quilo do suíno R$ 6,90 e o quilo do frango R$ 4,93. E agora eu faço um convite para você acompanhar o nosso canal no YouTube. A gente deixou um QR Code, é só você apontar o seu celular que já vai ser direcionado. Lá no canal a gente publica todas as edições na íntegra e também os conteúdos que são exibidos aqui separadamente. E se você quiser saber sobre os nossos bastidores e ver os fatos em primeira mão, acompanhe também o nosso Instagram, @agrofag. Se quiser participar dando sugestões de reportagens aqui para o programa, é só mandar um oi no nosso WhatsApp, no 45-3321-3970. E agora a gente vai acompanhar as redes sociais com indicações de cursos e eventos. Começamos falando sobre Nova Meat, de 11 a 13 de abril, um evento que fala sobre as principais proteínas animais que nós temos. Vai ser realizado esse evento em Toledo. Na edição do ano passado foi realmente uma programação muito rica em conteúdo e esse ano não tem como perder também. Em Nova Meat 2023, para quem quiser saber a programação completa, basta entrar no site. Outra sugestão que a gente traz aqui, Prêmio Queijos do Paraná. As inscrições vão até o dia 31 de março. É uma premiação que é realizada em parceria com o Senar e o Sistema FAEP. E aí a gente já trouxe aqui essa indicação algumas outras vezes, porque é muito legal o prêmio para produtores de queijos aqui do Paraná. Indicação também do programa Herdeiros do Campo, realizado pelo Sindicato Rural de Toledo, início 5 de maio e vai até o fim do mês. Das 2 horas da tarde até às 6 da tarde a programação. Para quem quiser saber mais informações, temos o contato aqui, 459-9972-3959. Dia de Campo de SPDH, Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, é a segunda edição desse evento que acontece lá no Polo de Pesquisa e Inovação do IDR Paraná, em Santa Teresa do Oeste. Quinta-feira, então, dia 30, da 1 hora da tarde até às 4h30. Fica o convite para todos, porque é realmente bastante conhecimento que é transmitido nesse evento, né? Com certeza, muito bom. E agora um vídeo feito aqui no Bosque do Centro FAG, com uma família de coatis. Quem registrou esse vídeo aí foi o Eduardo, nosso repórter, junto com o editor, Joãozinho. Olha só. Natureza é fantástica. E a gente também tem a participação da Nilvanda, que está lá em Colônia Iguaçu, que está acompanhando a Feira Agropecuária Inovar, no Paraguai. A Nilvanda fez alguns vídeos, mandou pra gente. Ela que acompanha diversas feiras, Brasil afora e agora no Paraguai também. Um grande abraço para a Nilvanda, que está sempre com a gente acompanhando a nossa programação. E agora um vídeo do cicloturismo, lá da região de Capitão Leone das Marques. 146 participantes com direito a costelão, como vocês viram ali no começo, participação das famílias e também aí, ó, todo mundo se movimentando, fazendo essa trilha e participando e incentivando todas as propriedades que realizam o turismo rural.
E agora, para a gente finalizar as nossas redes sociais, o Luiz Vanzinho, nosso telespectador acompanhando o Agrofag. Um grande abraço para o Luiz, que sempre acompanha. A gente ficou sabendo aí que ele é um fã do programa também. Que beleza. Professor, te vejo semana que vem. Um grande abraço. Um grande abraço a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Ótima semana para vocês.